Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligadinha aqui no Plantão Glorioso, primeira edição dessa quinta-feira. Meus amigos, vocês já pararam para pensar que o Jorge Braga ele tá meio sumido, né, depois do acesso do Botafogo, mas talvez tenha sido o cara que mais trabalhou durante esse período do ano de 2021. E ele soltou um artigo hoje no jornal O Globo dizendo o seguinte, que o Botafogo pode ser a maior estrela do novo futebol brasileiro. O que o Jorge Braga quer dizer com isso? A gente vai falar para vocês, vamos falar também do quanto a torcida do Botafogo chegou junto em menos de 24 horas. A campanha Território Alvinegro, colaborando para a construção de um grande centro de saúde e alta performance no estádio Newton Santos, chegou a mais de R$80 mil em menos de 24 horas. A galera chega junto mesmo. E olha só, gente, o Globo Esporte ontem publicou os 10 maiores jogos do estádio Newton Santos. Gente, que vergonha. Parece ser uma pessoa que fez uma pesquisa preguiçosa. Eu vou fazer, na minha opinião, os 7 jogos, aqui não tem negócio de 10, 7 é o número, né? Os 7 jogos mais marcantes que eu pude presenciar no estádio Newton Santos, tá certo? Vamos ver se vocês concordam, mas só depois da vinheta. Nós somos quase 36 mil aficionados inscritos aqui no canal. Gostou do aficionados, né? Inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Então você está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Deixa um like aí, porque quando você deixa like o vídeo chega para todo mundo, como diz o Michael dizendo que eu digo, no Brasil e no mundo, para botafoguenses até da galáxia sideral. Vamos lá, galera. Assunto de hoje. E obviamente me segue lá no Twitter. Eu preciso chegar a 1000 seguidores esse ano, galera. Então você tem Twitter? Tá aqui, ó, Gui Cardoso 84. E obviamente vai seguir o maior editor do país. Vai que você precisa fazer um trabalho, vai que você vai pra TV, você precisa dos trabalhos do Michael Martins. Então adiciona logo esse cara, que esse cara tem muita utilidade no Brasil e no mundo. Gente, olha só. Siga a gente lá no Instagram também e vamos falar do novo Botafogo. Gente, o jornal O Globo de hoje publicou uma coluna com um artigo do Jorge Braga, né, acerca desse novo Botafogo. Como eu falei para vocês, o Jorge Braga ele não apareceu muito depois do acesso do Botafogo, né? Outras figuras apareceram, claro, os próprios jogadores, os dirigentes e tal, mas o Jorge Braga se manteve ali um pouquinho recluso, mas a grande verdade é que o acesso coroa um trabalho feito com muita competência do nosso CEO. A programação que o CEO fez foi que o Botafogo ficasse no G4, que o Botafogo conseguisse o acesso. Tá? Isso estava lá no documento de transparência do Botafogo, uma carta que ele redigiu para os torcedores, dizendo quais eram as expectativas da temporada. E a expectativa era subir. O Botafogo subiu, não vai subir em quarto, vai subir em primeiro. Tá? Enfim. E aí o Jorge Braga, hoje, escreveu para o jornal O Globo, falando sobre a possibilidade de o Botafogo ser protagonista de novo. Ser a estrela desse futebol brasileiro que está mudando. Então olha só o que escreveu o Jorge Braga. A alegria que vivemos no Newton Santos com a volta do novo Botafogo de futebol e regatas ao seu verdadeiro lugar, a Série A do Campeonato Brasileiro, é a foto mais brilhante de um filme complexo e penoso de profissionalização feito nos bastidores. Muito nos orgulhamos do pioneirismo entre os grandes clubes centenários de nosso país, de ter provocado um profundo debate interno e aprovado em nossos poderes a conversão em sociedade anônima há quase 2 anos. Lutamos para buscar a desejada mudança cultural pela transformação do clube sem fins lucrativos em empresa, que garantirá aos milhões de botafoguenses o retorno às épocas de glória e o fim da triste rotina de rebaixamentos. Então, muito clara aqui a posição do Jorge Braga em trazer o Botafogo para um cenário de conquistas, trazer o Botafogo para um cenário de glórias e por fim, de uma vez por todas, a esse cenário de rebaixamento. Um clube do tamanho do Botafogo ter 3 rebaixamentos para a Série B, isso não pode mais acontecer, né? Por isso a gente diz, foi a última vez que nós disputamos esse campeonato, esse torneio da Série B. E aí o Jorge Braga continua falando como o Botafogo pode se tornar a estrela do futebol brasileiro. Veja só. Ainda há um caminho difícil e desafiador para que a alegria que vimos estampada nos rostos de atletas e torcedores vire uma rotina. Mas a certeza que temos é solitária. Antes condenada por muitos a se apagar, a estrela do Botafogo tem tudo para ser a mais brilhante na nova ordem do futebol brasileiro. E só vai ser a mais brilhante
nesse caminho aí que o Jorge Braga está falando. É profissionalismo, profissionalização de todos os setores, e isso passa também pelo novo centro de saúde e performance que o Botafogo está instalando no Newton Santos. A torcida botafoguense chegando junto. A campanha eu vou deixar aqui na descrição, galera. O canal Gigante Glorioso já colaborou com essa campanha, porque é muito importante para esse novo Botafogo ser completo, ter uma estrutura completa em todos os setores. É o centro de treinamento, é esse centro de saúde e performance, é o Botafogo vencedor ao lado de sua torcida, com um plano de sócio-torcedor acessível, que dê direitos, que dê vantagens, que veja o torcedor como um cliente. E é isso que a gente quer, e a gente quer realmente o Botafogo retornando àquela época que meu pai, por exemplo, viu. O Botafogo dos anos 60, que não tinha adversário. Teve na primeira metade o Santos, depois não teve mais. Um clube que ganhou tudo, e tá aqui a plaquinha, o clube mais importante do futebol brasileiro está de volta. Vamos lá, gente, agora eu quero falar um pouquinho dos 7 melhores momentos que eu passei no estádio Newton Santos. Não considero os 7 jogos mais importantes, mas considero certamente 7 dos mais importantes. Eu vi ontem uma lista do Globoesporte.com que me deu náuseas, né? Colocou 2 jogos contra o Macaé como jogos marcantes do estádio Newton Santos. Tá brincando, né? Um lá em 2008, um 7-0, e o outro em 2015, aquela Taça Guanabara com menos de 2.000 pessoas no estádio. Enfim, vamos falar sério agora? Pra mim, gente, veja se vocês concordam comigo. Vou escalar os 7 melhores momentos que eu passei no estádio Newton Santos, mas só depois da vinheta de TBT. Bom, galera, o primeiro jogo não tem como não ser a estreia do Botafogo no seu estádio. Ainda não se sabia que o antigo estádio João Avelange seria hoje o Newton Santos e seria a casa do Botafogo. Mas o Botafogo carimbou a estreia do Newton com uma vitória num clássico importantíssimo no Campeonato Brasileiro de 2007 contra o Fluminense. O Alex Dias fez 1-0, mas aí apareceu a estrela do camisa 7. O batismo do estádio Newton Santos tinha que ser a camisa 7. Dodô fez o primeiro gol de pênalti e o segundo numa cabeçada depois do cruzamento de quem? Ele, Alessandro. Tá com saudade, né? Tá com saudade. Bom, gente, não tem como não falar desse jogo de estreia, o Botafogo vencendo o Flu por 2-1. O segundo jogo, assim, marcante pra mim, gente, foi a semifinal da Copa do Brasil de 2008. Um jogo difícil, truncado, Corinthians jogando todo recuado, Corinthians abriu o placar, o Herrera jogava no Corinthians nessa época, né? Então o jogo estava muito complicado, estádio Newton Santos cheio, o Botafogo já tinha dado show contra a Portuguesa, vencendo 2-1, mais de 40.000 pessoas, contra o Atlético Mineiro nas quartas de final e contra o Corinthians na semifinal, o Botafogo virou essa partida. Lúcio Flávio de pênalti, aquela batida de segurança no meio do gol e no finalzinho, no apagar das luzes, o Jorge Henrique, ele mesmo, lembra dele, né? Foi lá e virou o placar fazendo a festa da torcida botafoguense, que só não foi maior, que a gente perdeu nos pênaltis essa vaga no jogo de volta em São Paulo. Agora, gente, eu guardo essa partida com muito carinho no meu coração, porque eu vi com a minha família, né? E esse jogo realmente era aquele jogo que a torcida ia ganhar o jogo. O Botafogo e São Paulo, 2009, Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisava vencer para sair da zona de rebaixamento. Estava numa briga Botafogo, Fluminense e Curitiba para ver quem é que seria o rebaixado, já que já tinha 3 clubes praticamente fadados ao rebaixamento naquele ano. E o Botafogo enfrentou o adversário que brigava por título. Saiu na frente com o golaço do Jobson, levou a virada, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo com o Washington, levou a virada com o Jorge Wagner, depois veio jogar no Botafogo, jogou nada. E aí, Renato, meus amigos, Renato, mas a jogada toda do Jobson. Quando a vaca parecia que tinha ido pro brejo, eu já estava desesperado, já sem acreditar. O Renato, 2 minutos depois da virada do São Paulo, foi lá e empatou na jogadaça do Jobson. E aí, o lance emblemático, né? Perto dos 45 minutos do segundo tempo, um tiro de meta do Jefferson, assim, despretensioso. O Vitor Simões raspa de cabeça e a bola vai parar nos pés de quem, meu amigo? Do personagem desse ano, Jobson. Entorta o Miranda e faz um golaço, tira a camisa, é expulso. O Botafogo fica com 2 a menos, que depois o Rodrigo Dantas foi expulso, mas acabou. A gente conseguiu vencer o São Paulo por 3-2 e olha, ufa, que sufoco, porque quem desceu aquele ano foi o Curitiba. Agora, a gente não tem como não falar também do jogo que rendeu a primeira taça para o Botafogo. Não é um campeonato, mas rendeu a primeira taça, as primeiras
fagulhas, né, no ar, aquela palhaçada toda quando você é campeão. 2012, né? 2012, o jogo que fez a Fernanda Maia ficar famosa, não é isso? O Botafogo venceu o Vasco por 3-1 com 2 gols de Louco Abreu, um golaço do Michael Sol no lançamento do Antônio Carlos, né? O Mago mata no peito, toca na saída do Fernando Praz, depois o Carlos Alberto descontou, mas esse jogo marca o primeiro título, né? A primeira taça, vamos falar título, a primeira taça do Botafogo no estádio Newton Santos. Outro jogo muito marcante também foi a primeira taça do Seedorf, com a camisa do Botafogo. Taça Guanabara de 2013, mais uma vez para cima do grande freguês, o Vasco, né? Então, com uma jogada que começa com o Seedorf, um toquezinho de calcanhar, o Júlio César Cruz, o Bolívar com tranquilidade escora para o lateral direito, Lucas bater e fazer 1-0 Botafogo. Esse foi a segunda taça do Botafogo no seu estádio. O Botafogo não seria campeão carioca no seu estádio porque inventaram aquela história que o Newton Santos ia cair, né? Enfim, mas foi um jogo importante também, eu estava lá, me recordo com muito carinho. E da Libertadores de 2017, galera, eu confesso para vocês que eu tenho um jogo em especial. É o jogo das oitavas de final, jogo de volta contra o Nacional de Montevidéu. Aquele jogo a torcida do Botafogo deu um show. E o Botafogo matou o jogo logo nos primeiros 5 minutos. O Bruno Silva, logo no iniciozinho do jogo, fez 1-0 com um gol de cabeça. E o Rodrigo Pimpão, naquele estilo dele, raçudo, né? Mais raça do que bola, foi lá comendo grama, se jogando no chão, fazendo esse gol pro Botafogo, que é o gol da raça, o gol da vontade. Aquele time tinha muita raça, tinha muita vontade, por pouco não se sagrou campeão da Libertadores, mas eu guardo essa partida contra o Nacional de Montevidéu como especial porque foi ela que fez com que o atacante do Nacional, esqueci o nome dele agora, galera. Lembrei, Rodrigo Aguirre, né? O Aguirre que jogava no Nacional, conhecido como Novo Luiz Soares, tem nada disso, né? Ficou apaixonado pela torcida do Botafogo, ficou arrepiado com a torcida do Botafogo. E naquele dia, quando ele recebeu a proposta, ele topou jogar no Botafogo. Pra que eu não sei, né? E fechando aqui a lista de jogos importantes que eu estava lá, né? Eu vou fechar com 2019, que foi um ano muito tenso, muito ruim para nós, né? Claro, não pior do que 2020, mas era um ano que já anunciava aí que 2020 seria muito complicado, né? Botafogo lutando para não cair até o final, mas uma partida determinante ali para o Botafogo permanecer na Série A. Foi Botafogo e Corinthians em 2019. A torcida fez uma festa linda, aquele momento em que todo mundo ligou a luzinha do celular. Olha, aquele dia foi sensacional. E o Botafogo na marra, na raça, na vontade, no canto da torcida, venceu por 1-0 o Corinthians. Estreia da camisa preta do Botafogo, com o gol do Diego Souza, com passe aí do Alex Teixeira, né? Diego Souza agora tá lá no Grêmio, na mesma luta, né, Diego Souza? Tentando fugir do rebaixamento, né? Vamos lá. Gente, fico por aqui. Lembranças boas, TBT, de jogos importantes no Newton. Lembre você também aí nos comentários, uma partida importante, um jogo que marcou você. E a gente depois, quem sabe, fala aqui num novo TBT, tá certo, meus amigos? Inscrevam-se no canal, deixem um like, me sigam lá no Twitter, sigam o Michael Martins também e nos sigam no Instagram, tá certo? Compartilha esse vídeo com geral porque tá maneiro, hein? Fiquem com Deus. Boa tarde, saudações alvinegras.